Mas uma coisa que eu queria puxar, que é o último vídeo que eu mandei, que queria que o Lênin colocasse, que é como que tá a reação do governo brasileiro, que eu tava em Brasília agora até... Então, eu ia entrar nesse assunto. E como que tá em Brasília lá? Tem um vídeo que é curtinho também, que aí foi o meu último contato com o presidente, foi após um evento na semana passada, se puder soltar, que os jornalistas queriam perguntar sobre Venezuela, e essa foi a reação do presidente aí. Cara, ele deve estar com pavor de que pergunta pra ele de Venezuela. Fala, não! Presidente! Veneziana! E aí foi o dia que o Celso Amorim retornou, o dia que o presidente recebeu a ligação do Biden, ele recebeu no Alvorada, não no Palácio do Planalto, e aí eles saíram também. Qual o resumo disso tudo? Eu vejo assim, que poucas vezes eu vi em Brasília o presidente tão encastelado. E por que eu digo isso? Porque o presidente agora fez uma visita ao Chile, o Metrópolis até estava com o Igor Gadelha lá acompanhando essa visita. E as viagens internacionais são muito interessantes, por quê? Porque você tem uma proximidade maior do presidente, porque ele sempre fala. E ele passou essa viagem internacional inteira sem falar com a imprensa. Inclusive, tem um vídeo ontem, que foi o Túlio Amâncio, um jornalista da Band, que postou, que o presidente tinha perguntado, o Lula quando tá voltando pro hotel, nesse momento que a gente tenta pegá-los, né? E ele fala, eu vou falar com vocês amanhã, eu vou falar com vocês depois. Ele embarcou hoje, está em São Paulo, inclusive, não falou, então... Assim, eu acho que o elefante está na sala ali, né? Tipo, o presidente, ele tá evitando ao máximo o assunto. Ele deu uma declaração, e aí o contexto dessa declaração é importante. Que ele falou até sobre... cobrou as atas, mas o que aconteceu ali? Ele tinha uma entrevista marcada com a TV Centro-América, que é uma afiliada da Globo no Centro-Oeste. Porque ele faria uma visita ao Centro-Oeste. Então, já estava agendado. Então, foi uma oportunidade ali que não podia simplesmente desmarcar, e ele acabou respondendo. Mas a partir daí, silêncio e só as notas pelos canais diplomáticos, né? Então acho que isso é interessante a gente ver, e aí é interessante a análise dos dois, porque é realmente, assim, um comportamento um pouco atípico ali, do que, por exemplo, o presidente sempre foi muito vocal, errado ou certo, sobre a guerra na Ucrânia com a Rússia, sempre foi perguntado e respondeu. Questão de Palestina com Israel, mesma coisa. Nessa questão, a gente vê um presidente, que aí é um termo que eu tô atribuindo, né, um pouco encastelado ali. Eu não sei se é mais um medo de errar, se é uma cautela, ou se é mesmo assim, não parecer tão propenso a um dos lados quanto a gente imagina, né? Como vocês enxergam isso? No seu caso, você acha que falta um posicionamento? E no seu caso, você acha que a diplomacia está sendo feita de forma correta? Em relação ao posicionamento do presidente em pessoa. Vou falar ele como presidente e chefe de Estado. Sim. Sem entrar na parte mais de diplomacia, porque o Brasil tem um histórico grande sobre isso. Mas a gente vê na figura do Lula, em maio de 2023, por exemplo, ele traz o Maduro para o Brasil. O Maduro, o único presidente latino-americano com processo aberto na Corte Penal Internacional por violações de lesa humanidade. Então, esse movimento para o Brasil foi prejudicial para a sua imagem e para a imagem do Brasil. Sediar um cara que tem um processo aberto na Corte Penal Internacional, que não é, as experiências recentes são da África. Né? Então, a gente vem desse processo. E nesse momento ele discursa para dizer que tudo era uma narrativa. Que ele precisava apenas, o Maduro, construir a sua narrativa para se sobrepor do que internacionalmente estava sendo criado sobre a Venezuela. Então, ali ele faz umas falas, certamente um pouco, talvez nervosas, talvez irresponsáveis, porque 8 milhões de venezuelanos não são construção de narrativa no exterior. Nós temos venezuelanos que morreram no Peru, agredidos com facões. Nossa. A xenofobia que sofreu o venezuelano lá. Mulheres venezuelanas que cortavam o cabelo delas nas ruas só porque eram mulheres bonitas. Lá em países como a Bolívia, em países como o Peru, jogavam ácido na cara. Temos mulheres aqui no Brasil venezuelanas que morreram à mão do marido brasileiro em cidades porque a mulher não queria mais nada com ele. Então, essa comunidade venezuelana se sente ferida toda vez que escuta um discurso de aquilo é narrativa. Desculpa te interromper, mas nessa visita de maio teve uma cena que também foi capturada pelo Rafael Veleda, que é nosso editor hoje no Metrópolis, que ele recebe o Maduro, você viajando já ao fundo, ele pega na mão do Maduro e fala pro jornalista, o Lula se dirige ao jornalista e fala assim, vocês acharam que o Maduro era um homem mau, né? Quantas vezes vocês ouviram dizer que o Maduro era um homem mau? Eu acho que você discorda um pouco. Não, totalmente, absolutamente.
o que a gente tem que entender às vezes não a palavra, é a intenção. Porque ele tem um desespero de tornar o Maduro internacionalmente democrático. O que ganha o Brasil, que não compra petróleo da Venezuela para sustentar o país? O que ganha o Brasil, que não precisa da energia que não tem a Venezuela? O que ganha o Brasil se é um potencial... Qual o interesse? Esportivo, um potencial turístico, energético, em inovação, em diversas áreas, em se esforçar, em se dedicar, em receber um cara que não foi anunciado publicamente, não foi uma visita oficial, ele chega na madrugada, ninguém sabia que esse cara estava aqui, só até o outro dia que ele saiu e vieram o resto dos presidentes. Então, esse esforço deixa muito preocupado a comunidade internacional. O que há por trás? O que deve o presidente Lula ao ditador venezuelano? Qual que é essa dívida que esse cara tem que ter para tanto esforço? Nós vemos nessas falas do Lula, que se esforça em corrigir a narrativa do Nicolás Maduro, meses depois, quando ele assume, ele parabeniza o Acordo de Barbados, porque o Acordo de Barbados sinaliza um bom entendimento entre as forças involucradas, estava a Rússia também como observador, os Estados Unidos também como uma espécie de incentivo, e a França acho que também estava. Só que naquele acordo que ele saúda, Itamaraty saúda como uma forma positiva, continha umas cláusulas que eram: não pode haver inabilitações políticas. E ele se posiciona sobre isso, né? A garantia dos atores políticos. Só que um mês depois, porque isso foi em outubro que se fechou o acordo, uma sexta-feira, dia 20 de outubro, dia 22 foi a eleição da oposição. Eles não tinham feito nada porque o resultado da oposição não tinha saído. Quando sai que venceu a Maria Corina Machado, vamos atrás dela. Eles não fizeram nada porque não havia ganho ainda ninguém na eleição dessa primária opositora. E em dezembro eles se inabilitam a Maria Corina Machado. E não é uma inabilitação sobre um processo administrativo público que você pode consultar o que ela está respondendo na justiça. Ela foi ratificada. E cadê a sentença que inabilitou ela no passado? Por que eles estão ratificando algo que não tem um precedente? Então a gente vê nesse discurso também ele falando que não adianta chorar. Sim. Então vem de um discurso de, cara, peraí, você não está se posicionando sobre a violação de direitos humanos na Venezuela, mas você abre a boca assim, rápido, para dizer que a Maria Corina Machado só chora. Ela, inclusive, se posicionou falando que era uma fala machista, inclusive. Exatamente. Você está falando isso porque eu sou mulher? Claro, a gente vê as contradições. Agora, você vê o vídeo ontem da Maria Corina Machado agradecendo o Lula, né? Porque o Lula tinha uma postura neutra. Aí eu tô vindo da crítica para passar o papel atual do Lula. O papel atual do Lula provavelmente seja, sim, a última carta que nós temos como venezuelano. Eu não vou diminuir. Eu acho que hoje, salvando aquilo que eu falei, se não chegar a um acordo e as atas foram reveladas e o Maduro não recuar, os países podem já abrir as fronteiras. Agora, o papel do Lula hoje, por isso que a Maria Corina Machado faz um apelo às forças democráticas. Porque... Mas o Lula, você acha que larga a mão do Maduro em algum momento? Vilela, eu tenho a tese, e não é uma tese isolada. A esquerda latino-americana progressista entende hoje que o Maduro precisa sair. Sério? Ele é uma pedra no sapato. Porque o PT meteu a nota e eu achei, é uma coisa do PT. Mas o Lula não vai se envolver. Mas Lula... aqui, Vilela. E a exceção ali do México e a Colômbia. Mas essas forças... Na Argentina, o líder do... Tem um movimento na Argentina que é 28 de maio. Né? Tem um líder que se expressou e falou: o Maduro cometeu fraude. E está derrubando o legado do Hugo Chávez. Cara, ele dividiu a esquerda, né? Uma coisa que a gente nem imaginaria. Tem força de esquerdas na América Latina que entendem que o Nicolás Maduro hoje atrasa o processo que eles pensaram para a América Latina. Que ele hoje não é a bandeira Foi mais. muito interessante ver os discursos do presidente do Chile, Gabriel Boric, ao lado do Lula. Porque ele faz reverências ao Lula, então ele é sempre muito respeitoso, muito educado. Mas ontem ele falou... nós esperamos construir com o presidente Lula uma esquerda progressista e democrática que respeite os direitos humanos. E aí, em um outro evento mais tarde, aí ele foi mais direto ainda, falou assim: nossos dois países têm história de ditaduras e
E temos que defender esses valores, no caso Brasil e Chile, né? Temos que defender esses valores em qualquer lugar, inclusive na Venezuela. Então, assim, é sempre com muito respeito, sempre com muita deferência, mas foram recados ali, na minha visão, pelo menos. Mas eu tinha perguntado pro professor, ele ainda não respondeu, sobre a questão do papel diplomático do Brasil. Você avalia como correto ali, dá pra melhorar um pouquinho? Então, sobre a questão, né, da Venezuela, eu acho que o Brasil, ele tá tentando se aproximar do Nicolás Maduro, ou tentava, né? Muito por conta do papel que o Brasil está tentando estabelecer na geopolítica global. O Brasil, ele quer se... Aliás, o Brasil é presidente do G20 esse ano. A gente vai sediar a reunião no Rio de Janeiro, né, lá em novembro. O Brasil, por exemplo, está como um dos membros fundadores dos BRICS. O Brasil, na reunião do G20, ele vai pedir por uma reforma das grandes instituições internacionais, do FMI, do Banco Mundial. Vai querer ser um dos membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E conseguir trazer um cara que era muito mal visto pela comunidade internacional, que é o Maduro, para o jogo democrático de novo, acho que seria uma grande conquista do Lula. Tanto que, por exemplo, a própria questão em Essequibo, né, entre Venezuela e Guiana, o Brasil tentou se colocar como mediador para falar, ó, eu consigo fazer com que Guiana e Venezuela consigam estabelecer algum tipo de processo numa questão que data pelo menos desde o século XIX, a disputa ali entre de Essequibo, né? Por isso que eu acho que ele trouxe e tentou mostrar, porque eu acho que ele confiava, e eu acredito que eu também, tá? Posso ser um pouco inocente. Eu achava que quando foi assinado lá os encontros no Catar, o acordo de Barbados, eu falei, pô, que legal, acho que de fato a Venezuela, porque começou a ter aumento do preço do petróleo, o PIB venezuelano começou a subir um pouquinho, eu falei, pô, acho que o Nicolás Maduro vai aproveitar que o vento tá soprando um pouco mais ao seu favor e vai fazer de fato uma eleição mais democrática, com o fim das sanções, vai mostrar pra população, ó, tô finalizando as sanções, hein, sou um cara que tá querendo se comunicar com os Estados Unidos, com a comunidade internacional e ia tentar ganhar as eleições pelos meios mais livres. Eu acho que o Lula, ele também tinha essa esperança, por isso que ele tava tão favorável ao Maduro. Agora, percebendo que a coisa está um pouco complicada, ele está evitando, por exemplo, o Brasil ainda oficialmente não reconheceu o Nicolás Maduro como presidente oficial da Venezuela. E assinou um acordo, né, que aí você falou, com o México e com a Colômbia, que são os grandes mediadores do Nicolás Maduro, não só com a América, mas com todo mundo, de esperar o resultado das atas para reconhecer. A minha dúvida fica exatamente, por exemplo, a Suprema Corte hoje recebeu as atas. Vou imaginar que a Suprema Corte delibera que não, beleza, concordo com o Nicolás Maduro, as atas do Nicolás Maduro estão certas, ele foi eleito. Será que o Lula considera que isso é um órgão independente para reconhecer o Nicolás Maduro como presidente de fato? A Suprema Corte já vale para referendar o Maduro como presidente? Eu acho que ele vai achar que sim. Tem uma questão que eu queria trazer. A eleição, o que significaria a eleição para o Maduro, visto, assim, o Lula tentando acumular esse capital de resolução de conflito para poder negociar posições do Brasil para o futuro diante de organismos importantes no mundo, não é mostrar o Maduro democrático, aqui é a minha opinião, não era apenas assim, trazer uma eleição democrática, pelo menos transparente, que permitisse a saída do Maduro através de um processo eleitoral, com garantias que a Maria Corina Machado vem insistindo que vai ter garantias. Só que aquelas garantias de processo, não é que ele não vai ser julgado, porque não é a Venezuela que está julgando o Nicolás Maduro, é a Corte Penal Internacional, que é um ator ali. Talvez muita gente não entende como uma relevância, mas temos ali um sinal. Então, Deixa eu só citar um sinal que talvez até complemente o argumento, que nessa entrevista à TV Centro-América, que é a única declaração que a gente tem oficial do Lula sobre isso, declaração que eu digo, ele falando sobre, ele fala, tem uma discordância, ele até fala que é normal, né, e as pessoas podem recorrer à justiça. Então, de novo, né, avançando um pouquinho aqui na conjectura, talvez seja um sinal assim, se a justiça considerar que o Maduro foi eleito, ele foi eleito. Só que não é bem assim, é mais complexo, né? É muito mais complexo. E como eu falei para vocês, aconteceu em 2013, a mesma justiça que hoje está o Maduro entregando as atas, foi a mesma justiça que anulou o Congresso em 2017, que era opositor. Emitiu 2 sentenças. A primeira foi anulando as ações do Congresso, né? Anular no Congresso, o que significa? Eles disseram, o Congresso não é mais apto para resolver a guerra econômica do país. E a segunda sentença foi, o Executivo assume o papel do Legislativo. Olha que absurdo. O mesmo Congresso que o Lula fala que vai decidir a situação hoje, é aquele que arrancou a oposição, que o povo votou em 2015, né? Cortou a oposição no meio. Enfim,
Esse cenário de tornar uma eleição democrática na Venezuela seria, em construção coletiva, um espaço para que todos aqueles atores que, de certa forma, atuaram na repressão do povo, pudessem sair do país pela porta grande, né? Eles entregaram o poder sem derramar uma gota de sangue, vamos dizer assim. E o segundo cenário, aqui eu já vou para a minha área de atuação, que é a ciência política. Enquanto você tem a manutenção do poder, que acontece em Cuba. Nós temos uma história de, assim, de fora de ver a Revolução Cubana como uma revolução romântica. O Fidel chegou, ficou no poder e 70 anos se passaram, né? 60 e poucos anos. Como que se não houvesse tentativas internas de derrocá-lo, né? De tirá-los no poder. Essa história não é contada pra gente. Então, cada vez que o Fidel Castro dava a esperança de que ele poderia sair, era apenas uma oportunidade para ele ver o líder que mais crescia e arrancá-lo do cenário. Na Venezuela não é diferente. Eu falei do exemplo do Capriles, 2012, mas em 2006 tinha o Rosales, que a gente às vezes não lembra desse cara, mas ele foi um contendente muito forte do Hugo Chávez. Tem o Leopoldo López, tem o Guaidó e agora tem a Corina Machado. Então você vê um ciclo repetitivo onde tem uma cabeça diferente. Então a parte da ciência política pode me dizer que esse cenário aqui eleitoral é apenas uma limpeza a mais que o regime está fazendo, né? Uma manutenção do sistema. Vou deixar uma esperança crescer, o povo se ilusionar, aí eu coloco esse cara na cadeia e o povo se desesperança novamente. E agora que saíram 8 milhões, os outros 8 vão sair nos próximos 6 anos, porque eu vou acabando essa brecha de esperança enquanto vou avançando até um regime que deixa de ser apenas de esquerda, autoritário, para um regime inclusive com traços monárquicos, ou seja, o Maduro vai morrer e o filho vai assumir, né? Porque ele pensou que nem o Chávez. O Chávez não fez uma consulta ao Partido Socialista se o Maduro era o apto para assumir. Então ele já pulou um passo democrático. Ele falou, é esse o cara que vocês vão eleger se alguma coisa acontecer comigo. Essa passagem de governo é monárquica. É uma coisa assim, ele é o iluminado para assumir esse negócio aqui. Então, esse caminho assim que eu vejo em duas áreas muito, a parte democrática do Lula tentando jogar aos aliados para que certamente o Maduro aceite que perdeu e deixe o poder. Deixe o poder é tipo, pega um avião, um helicóptero e vai embora, porque não há rua por onde Maduro possa andar. É chance zero dele fazer isso. Exato, não há. Só sai morto, Imagino né? que, cara, e o outro cenário que se trata de uma manutenção da ditadura, ou seja, limpeza em forças democráticas.